volta com o nosso programa Eclésia, ao vivo, nesse dia de São João Maria Vianney, dia do padre, falando sobre o ministério sacerdotal. Como não poderia deixar de ser, Padre Guido, já chegou um monte de gente aqui mandando parabéns para o senhor, já pelo que eu vi aqui, já de várias regiões do Brasil. Não vai dar tempo da gente ler todos os parabéns aqui no ar, mas depois a gente entrega aqui para o Padre Guido para ele ficar por dentro de todo mundo que está mandando aqui um recadinho para ele. Ô Padre Guido, já começamos a falar no bloco anterior, a gente já falou um pouquinho sobre São João Maria Vianney. Aliás, quero lembrar, a gente já falou no bloco anterior, não deixe de acessar o nosso site, rs21.com.br, que é o portal aqui da Rede Século XXI, clicou em programas, achou o programa Eclésia, lá onde fica disponível os nossos vídeos do programa, a gente tem um link para o site do Vaticano, de uma catequese do Papa Bento XVI, que ele fez em 2009, falando justamente sobre São João Maria Vianney, um material belíssimo do nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, para você entrar um pouco também nessa espiritualidade, que é bem rico o material do Papa. Então está lá no nosso site, não deixe de visitar a página do Eclésia, aproveita com esse material para você também ter conhecimento disso. Mas, Padre Guido, continuando aqui na nossa pauta, vamos entrar na questão da formação. Bom, a igreja no início, como todo mundo sabe, a igreja, durante os primeiros 300 anos, sofreu uma forte perseguição. Depois de 300 anos, primeiro com o imperador Constantino a liberdade para aqueles cristãos, logo depois com o imperador Teodósio, que instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Sim. A coisa ficou um pouco mais fácil, mas a igreja não estava, vamos dizer assim, do ponto de vista instituição, organizada em todo o espaço onde ela existia. Não tinha, por exemplo, um seminário, onde a pessoa saía de casa, iria se preparar um tempo, ou morar com outros irmãos para se preparar para o sacerdócio. Padre Guido, conta pra gente, quando começou essa história dos seminários, que época isso aconteceu na igreja e como era na igreja primitiva? Conta pra gente. Certo. Em primeiro lugar, Eric, o seminário foi instituído dentro do Concílio de Trento. Certo. Estamos do ano 1545 até o 1563. 18 anos de reuniões entre todos os bispos da época, né? Na época do papado do Papa Pio V, que começou o Concílio de Trento, né, Padre Guido? Sim, exato. Paulo IV e Pio V, são os dois papas. Tá. Sim, exato. E o que estava acontecendo na igreja não era nada de bom. Vou dizer agora o que estava acontecendo. Uma proliferação de igrejas paralelas. Estava nascendo o luteranismo, anglicanismo, calvinismo, e o povo estava meio desorientado. Certo. Portanto, a igreja sentiu a necessidade de dar uma resposta a esta reforma que estava acontecendo. E, na resposta, através deste concílio, a igreja instituiu a formação dos seminaristas dentro de lugares apropriados. Foi uma grandíssima conquista, Eric. Não esqueçamos como a igreja defendeu, por exemplo, do ponto de vista doutrinal, a teoria da transubstanciação do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo, a validade dos 7 sacramentos, etc. E a instituição, repito, dos seminários. Aí alguém poderia perguntar, e até aquela época, como é que acontecia? Olha, os jovens frequentavam, digamos assim, as aulas de padres dedicados aos estudos de teologia, etc. E quando estes padres achavam que o jovem já estava bastante ciente do que significava ser sacerdote, o apresentava ao bispo. E o bispo ordenava. Certo? Agora, a partir do Concílio de Trento, são mais já de 500 anos que isto existe, os seminários espalhados no mundo inteiro são lugares apropriados para a formação, seja inicial, como também para completar os estudos que levam ao sacerdócio. Naturalmente, deve sempre existir, além dos sinais da vocação, um perfeito entendimento entre a vontade de uma adolescente ou de um jovem com a sua vida religiosa, com a sua profunda piedade religiosa. Isto é, não é suficiente fazer os vários cursos de filosofia ou até de teologia, ou até ganhar títulos acadêmicos também depois do sacerdócio. Não.
Esta é uma coisa bela, é claro, né? A formação intelectual é um dos aspectos, né, Padre? Exato, porque é mais fundamental, sobretudo para alguém que inicia a caminhada, ter uma formação espiritual, ter um diretor espiritual, uma frequência dos sacramentos, avaliar o seu entusiasmo, se continua, sentir-se realizado com a vida de quem já é sacerdote. Eu lembro, Eric, não para fazer hoje o dia do padre, posso dar esse pequeno depoimento. Certo. Eu lembro quando eu era criança, na minha época, se entrava muito criança. Hoje se prefere acompanhar uma criança em casa e depois que termina o segundo grau, entra no seminário. No caso do senhor entrou com quantos anos mesmo no seminário? Entrei com 10 aninhos. 10 anos? 10 aninhos. Éramos em 40, minha gente. Eu, sacerdócio, cheguei sozinho, né? Pois é, a gente já contou essa história aqui. Exato. Pelo menos o senhor, graças a Deus, foi ordenado. Mas eu queria dizer o pormenor. Eu vibrava de alegria toda vez que no seminário nosso religioso chegava um padre missionário, vindo de qualquer lugar do mundo, que contava a sua história, o mundo no qual ele vivia, deixava todos nós, éramos crianças ou logo adolescentes, com um entusiasmo verdadeiro que dava quase uma ênfase à nossa mesma vocação. Certo. Padre Guido, olha, o assunto é muito rico, a gente poderia, muitas abordagens aqui para a gente falar sobre o ministério sacerdotal. Sim. A gente já entendeu sobre a formação, então, que nem sempre foi como a gente conhece, só a partir do Concílio de Trento, ou seja, Sim. século XVI para cá que os seminários são como são até hoje. Mas tem uma frase num salmo, queria que o senhor entrasse nesse detalhe para a gente. Sim. O salmo 110, sim. Se não me engano o versículo é o 4, Padre Guido? 4, sim. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Explica pra gente, Padre Guido, quem que é esse rei Melquisedeque que deu essa ordem aí e a coisa ficou? Bom, este homem, com este nome um pouco difícil, Melquisedeque, aparece 2 vezes no Antigo Testamento e aparece uma vez no Novo Testamento, exatamente na carta aos Hebreus. Agora, no Antigo Testamento aparece no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 14, versículo 17 a 20, onde está escrita esta frase: Abraão voltou vitorioso de uma guerra que tinha acontecido e quem foi ao encontro dele foi este homem, Melquisedeque, rei de Salem. Salem, que significa paz. Certo. Né? Homem, rei da justiça, rei da paz. E este rei cumprimentou Abraão pelo sucesso da guerra e abençoou a Deus por ter entregue os inimigos nas mãos de Abraão e recebeu da parte de Abraão o dízimo, a 10ª parte de tantos bens. Certo. Deste homem, chamado Melquisedeque, não sabemos nada na história, nem qual é a árvore genealógica dele, onde tinha nascido, era filho de quem, como é que onde tinha se formado, não sabemos nada. Para deixar como característica dele, deste nome, a atemporalidade, digamos assim. Ele foge ao cronograma do tempo. É um nome inspirado que veio da parte de Deus com uma missão específica. Aliás, para entender, é uma linguagem um pouco, não digo difícil, mas às vezes nós precisamos de ler alguns livros apócrifos, Eric. E temos um livro apócrifo do Antigo Testamento, do mesmo autor, Enoque. Temos o primeiro livro apócrifo e um segundo livro apócrifo. Só lembrando que a gente já falou bastante sobre esse assunto. Sim. Livro apócrifo, a igreja não reconhece como divinamente inspirado, portanto, não está na Bíblia. São livros provavelmente escritos nos mesmos períodos dos livros que faz parte da Bíblia, mas a igreja não reconhece como divinamente inspirado. Exato. E neste segundo livro apócrifo de Enoque, está escrito que Melquisedeque, vejam só, minha gente, nasceu quando a mãe dele já havia falecido há vários dias. Vejam só. E nasceu adulto,
não com cara de bebê, e também com a roupa de rei já no seu corpo, e já falando e louvando a Deus. Uma coisa que a natureza, digamos a verdade, não pode nem aceitar. Mas o que o autor, mesmo o apócrifo, quis dizer com esta frase? Que Melquisedeque estava saindo da ordem normal dos acontecimentos e até do tempo. Certo. Por isso, quando se usa esta frase, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, isto é, o sacerdócio vai marcar a tua vida numa maneira que supera até o tempo. Entendi. Você é sacerdote para toda a eternidade. Aquela imagem que apareceu antes de São João Maria Vianney dentro da urna, com os paramentos sacerdotais, seria exatamente uma explicação de uma tradição baseada nesta frase. Então aproveita e já explica para a gente, conforme o senhor prometeu no bloco anterior. Sim. Então, só para que fique bem claro, esse pensamento, essa frase chamada, como o senhor bem disse, tu és sacerdote eternamente, segundo Melquisedeque, diz respeito à questão do ministério atemporal do sacerdócio. Sim. Mas aí o senhor já começou a explicar o que o senhor tinha prometido, que eu já vou emendar na pergunta para ficar claro. Por que os padres, quando são enterrados, né, já no velório, depois para serem enterrados, eles vestem as vestes da missa, os paramentos litúrgicos? Por Exato. quê? Porque é padre para sempre. É verdade que o corpo é devolvido como o corpo de qualquer um de nós para a terra, mas é costume mesmo manter o sacerdócio também além da imagem da morte. Por isso é que o sacerdote é revestido de paramentos brancos, ao passo que quando morre um papa, o papa é revestido de paramentos vermelhos. Né? Faz parte até da liturgia própria na hora do sepultamento dos sacerdotes. Né? E o sacerdócio marca para sempre a presença de Deus na vida daquela pessoa, até o ponto que é sacerdote para toda a eternidade. Se alguém que me perguntasse, padre, mas me desculpe, mas eu vivo numa cidade, eu sei que o meu vizinho de casa era padre e a um certo ponto, como se diz na gíria, largou a batina, não exerce mais o sacerdócio, ele continua sendo padre? Continua sendo padre. Mesmo que ele já perdeu o direito de exercer o ministério. Exato. Porque isso a igreja pode fazer. A igreja pode retirar o direito dele de exercer o ministério, né, Padre Guido? Sim, mas é sempre sacerdote. Agora não tem como retirar o sacramento, não né? pode. Inclusive, esta pessoa que nós chamamos de uma maneira não correta ex-padre, num caso de uma urgência, de uma situação muito grave, pode, aliás, deve exercer o seu ministério sacerdotal. Como, por exemplo, essa urgência, o senhor diz, em perigo de morte. Em perigo de Mesmo morte, um padre sim. que não exerce mais seu ministério, mas foi legitimamente ordenado no passado, deixou o ministério, encontra uma pessoa em perigo de morte, ele pode atendê-la? Pode atender e deve atender. Aliás, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que existe uma frase em língua latina para nós sacerdotes que diz que em caso de morte de alguém, omnis sacerdos pontifex, isto é, cada padre é papa. Olha só, tem todos os poderes para absolver dos pecados e encaminhar aquela pessoa à graça de Deus. É que a igreja tira todos os obstáculos para que o fiel seja atendido no momento da morte, né, Padre Guido? Perfeito, né? E não são poucos os casos, inclusive, de pessoas que deixaram o sacerdócio, mas que se encontram em situações, tantas vezes um acidente de trânsito, por exemplo, né? E o padre dá absolvição e aquela absolvição é válida. Bom, então que fique bem claro, não significa que um sacerdote que está suspenso de ordem ou que deixou o ministério legitimamente, pediu a dispensa, etc., etc., não significa que ele pode ir celebrando por aí. Mas como o padre bem disse, em caso extremo,
extrema urgência, perigo de morte, ele pode exercer. Sim. A gente ia entrar nesse assunto daqui a pouco, mas já vou aproveitar que a gente já falou, Padre Guido. Sim. Queria fazer a pergunta para o senhor. Um desses sacerdotes, como o senhor bem disse, né, nem fica tão claro dizer ex-sacerdote, porque o sacramento não é retirado. Não é retirado. É apenas o exercício do ministério, que é suspenso ou algo do tipo. Ou em alguns casos, tem até a excomunhão também. O padre pode receber a excomunhão e é claro que não vai poder exercer mais o ministério. Porém, vamos supor que um padre que foi ou excomungado ou que está suspenso de ordem, enfim, popularmente dizendo, um ex-padre, ele, sei lá, ele se revoltou e ele não está obedecendo às leis da igreja e ele está celebrando a missa. Essa missa, é claro que é uma missa ilícita, isso está claro. Nós não podemos lá frequentar essa missa. Porém, pelo fato dela ser ilícita, ela também se torna inválida? Não, meu amigo, não. É ilícita, mas é sempre válida quando o sacerdote entende celebrar a missa, mesmo com todos os obstáculos da parte do bispo, etc., né? O bispo tem a obrigação moral de convidar os fiéis a não ir neste tipo de missa. Certo. Este perigo existe também nos dias de hoje. Certamente não tem uma exceção aí. Se o padre não está autorizado a exercer a ordem, os fiéis não devem frequentar aquela missa. Exato. Mas é isso que eu queria entender. O fato de ser ilícito não necessariamente a torna inválida, né, Padre? Exato. Portanto, vamos fazer de tudo, meus amigos, para estar dentro daquela que é a lei da igreja, certo? Da obediência total ao nosso bispo. E não esqueça, Eric, que quando também um padre que é excomungado ou suspenso, etc., quando se arrepende, a igreja não o manda embora, o acolhe. A finalidade da igreja não foi nunca aquela de condenar as pessoas, certo? Mas acolhe também esta pessoa de braços abertos e até o documento de excomunhão vai para o lixo. Ou seja, tem volta, né? Tem sempre. A igreja espera por este retorno, por esta volta, sim. Padre Guido, vamos no finalzinho desse bloco para algumas dúvidas práticas dos nossos amigos telespectadores. Sim. Por exemplo, o Tavares, que mandou para a gente aqui uma mensagem via WhatsApp, ele é de Brejo da Cruz, acho que é isso, Brejo da Cruz, lá da Paraíba. Ele está querendo saber sobre a idade. Ele diz, por exemplo, que ele tem 35 anos. Pessoas de 35 anos ou até mais velhas que isso, elas podem ingressar no seminário e pedir para, de repente, receberem a ordem? Sim, podem. São várias as congregações religiosas, como também os seminários, que acolhem vocações chamadas adultas, certo? E isto é, pessoas que recebem o sinal da vocação já com uma certa idade e com uma certa até formação intelectual. Né? Agora, a idade para o sacerdócio, que alguém talvez quer saber, qual é a idade mínima? Antes de dizer um número, é importante conhecer isso. Dos 7 sacramentos, somente 2 podem ser administrados para pessoas adultas, porque determinam para sempre o status de vida. Quais são esses 2 sacramentos que se podem receber só como pessoas adultas? O matrimônio e o sacerdócio. Certo? Um casamento feito de adolescentes facilmente vai ser anulado até pelo tribunal da igreja. Né? Por quê? Porque não tem plena maturidade. A igreja quer que esses 2 sacramentos, o matrimônio e o sacerdócio, realizem plenamente o anseio humano. Portanto, são administrados somente e se podem receber somente com uma idade adulta. É verdade que tivemos casos na história de sacerdotes com 22, 23 anos, né, que se tornaram padres. Eu me tornei com 25. Geralmente é o mínimo, acho que é 25 mesmo, né, Padre Guido? Sim. Hoje, devido aos estudos de filosofia, do propedêutico e da teologia, até 27 anos a igreja está se orientando para isso, né? E limite para mais, pelo que o senhor respondeu, não tem? Não existe. Aliás, que bela esta sua pergunta. Eu vivi
eu 10 anos na cidade de Passos, onde entre o clero havia um padre já idoso, pai de 11 filhos. Nossa. Sim, um dos casos, é raro, né? Mas olha só, ele ficou viúvo e uma vez que todos os filhos se tornaram de maioridade, ele sentiu a necessidade de consagrar-se a Deus e teve a humildade de fazer até os estudos e se tornou sacerdote. Aliás, o senhor acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer na sequência para o senhor, da Solange. Ela é de São Félix do Xingu, no Pará. Aliás, hoje, Norte e Nordeste está mandando muito mensagem aqui para a gente. A Solange de São Félix do Xingu, lá no Pará, justamente ela queria saber isso. Se o fato do homem ter filho se impede de receber o sacramento da ordem. Não, inclusive é bela esta pergunta. Quando falamos deste assunto com o nosso bispo, o bispo ele falou que tinha conversado com cada um dos filhos, todos de maior idade, e todos não tinham nada em contrário para que o pai fosse ordenado sacerdote. Olha só. Aliás, a segunda parte da pergunta da Solange, lá de São Félix do Xingu, eu pedi que o senhor responda depois do intervalo, que a gente vai para o intervalo agora. Porque essa pergunta talvez vai demorar um pouco mais. Sim. O senhor já explicou que o fato do homem ter filho não impede, em determinadas situações, de receber o sacramento da ordem. Perfeito. Ela queria saber também sobre homens casados que podem ou não ser ordenados. Essa resposta é um pouco mais complicada, mas pedi para o Padre Lido responder na sequência. É ou não possível que um homem casado possa se tornar padre? Em quais condições são essas? Vamos para o intervalo e o Padre Guido responde sobre isso daqui a pouquinho. Sai daí, a gente volta já.